Boa tarde, meu nome é Camille e hoje eu vim apresentar um seminário virtual sobre o boletim técnico de eumintosporiose no milho, causada pelo fungo bipolares. Essa apresentação ela vai conter uma introdução, que é um breve resumo do que vai ser abordado, o objetivo desse boletim, o desenvolvimento contendo nele informações adicionais da amostra, sintomatologia, etiologia, epidemiologia e o controle. Como introdução desse trabalho, eu vou começar falando sobre a cultura que vai ser abordada, que é o milho. Evidências indicam que os povos indígenas americanos iniciaram o cultivo, a domesticação e a seleção do milho, que foi também a principal cultura de importantes civilizações, como os astecas, os maias e os incas. E nessa época, o milho já era cultivado ao sul do Canadá, ao centro do Chile e pouco cultivado na parte central dos Estados Unidos. As primeiras descrições da existência do milho foi em 1492 em Cuba. Cerca de 85% da área com milho dos Estados Unidos foi plantada com cultivares que continham citoplasma T, que tinha condição de baixa esterilidade, que é quando não há produção de gametas masculinos viáveis. E essas cultivares eram altamente suscetíveis a uma nova raça do fungo bipolares, mais raça T. E as condições ambientais favoráveis, mais elevada suscetibilidade dos materiais com citoplasma T, resultaram a uma rápida propagação do fungo e uma das epidemias mais devastadoras da história da patologia de plantas. Foram relatadas na cultura 3 raças fisiológicas desse patógeno que causou essa devastação, que é a raça C, a raça O e a raça T. Essa raça T ela foi responsável pelo aumento da importância da doença devido aos prejuízos nos Estados Unidos em 1970. Esse fungo ele destruiu campos de milho, restando plantas doentes e podres e recobertas por massa pulverulenta cinzentada, que são os esporos desses fungos. E a sua perda foi superior a $1 bilhão. Esse fitopatógeno bipolares, ele é um anamorfo que apresenta um conídeo de coloração verde-oliva, são curvos, afilados nas extremidades, sem hilos salientes e germinam por tubos germinativos polares. E ao centro do slide eu deixei as imagens microscópicas do fungo bipolares. E a forma telemórfica do fungo é a forma correta para designar a eumintosporiose do milho. E o ciclo de vida desse patógeno é semelhante ao do túrcico, excetuando-se a possibilidade de disseminação por sementes, raça T. E as condições favoráveis desse patógeno são alta umidade e temperaturas entre 20 a 30 graus. E o objetivo desse boletim técnico é descrever a sintomatologia, etiologia, epidemiologia e o controle da mancha foliar de bipolares mais incidente no milho. E aqui abaixo eu deixei 3 imagens de sintomas de bipolares na folha do milho. E aqui eu vou dar algumas informações da amostra. O hospedeiro, que no caso vai ser uma cultura, vai ser o milho, cujo nome científico é Zea mais, pertencente à família botânica Poaceae. A doença é a eumintosporiose. O lugar de coleta foi Urutaí, Goiás, e a data da coleta foi 5/4 de 2022. O agente causal, o telemorfo, é o bipolares mites. A face telemórfica desse agente causal é o Cochiliobolus heterótrofos, pertencente à família dos Pleosporáceas, ordem Pleosporáceas, subclasse Pleosporomycetida, classe Dotidomycetes e divisão Ascomycota e reino Fungi. E o anamorfo pertence ao reino Fungi, grupo incerto dos fungos mitospóricos, subgrupos e fomicetos. E agora eu vou apresentar a sintomatologia. Eu coloquei aqui abaixo uma prancha de fotos com a doença na folha do milho. Eu vou descrever os sintomas da eumintosporiose no milho, das imagens. A imagem A e C, as folhas apresentam lesões necróticas de cor palha e apresentam formato elíptico, com bordas bem definidas e apresentam tamanhos entre 3,5 cm e 10 cm, representação da parte adaxial das folhas, que é a parte de cima. A figura B e D, representação da parte abaxial das folhas, que é a parte de baixo. A figura E, imagem de pouca aproximação na lupa, da face adaxial, mostrando suas bordas bem definidas, e na imagem F, a liberação dos conídeos de bipolares sobre a face adaxial.
As manchas foliares apresentam-se de forma elípticas irregulares, por vezes avançando a partir das margens foliares para o interior do limbo foliar. Nas faces adaxial e abaxial, que é a figura A e B, podem ser observados os sinais. O tecido necrosado pode estender-se em uma grande área da parte aérea da planta. O milho é suscetível à infecção do fungo, mas principalmente no terço médio a inferior da folha. Quando as lesões estão no início, elas apresentam um halo marrom avermelhado fino, acompanhados mais externamente por um halo clorótico, que é quando vai perdendo a clorofila e a cor verde vai ficando uma cor amarelada, mais clara. E as lesões em geral são mais compridas do que largas, tanto no limbo foliar como nos bordos. No tecido necrótico, apresenta área de coloração palha central. As folhas das plantas nos estádios vegetativos possuem lesões necróticas de cor palha e apresentam formato elíptico, como na figura C e D, com bordas bem definidas, como na figura E, possuindo um tamanho entre 3,5 cm e 9,5 cm. Nas plantas em estágio reprodutivo, a coloração passa para um púrpura avermelhada a castanho amarelado, e o centro torna-se amarelado a cinza, com margens amareladas. Na planta, em estágio reprodutivo, pode ser observado mais intensa liberação de conídeos e a lesão aparenta sim a coloração cinza escura ou preta, como na figura F. E aqui nessa prancha de fotos eu coloquei tanto as lesões na parte abaxial e adaxial, quanto as imagens microscópicas dos conídeos. Na figura A e B, são manchas de bipolares nas faces adaxial e abaxial das folhas do milho. Na figura C, a liberação mais intensa de conídeos de coloração preta. Na figura D, são tubos germinativos de bipolares no tecido vegetal. E na figura E e F, são conídeos e tubos germinativos de bipolares. A etiologia, que é, no caso, a causa dessas doenças, é o bipolaris mites, denominado de Eumytosporium mites, que é o agente causal da doença conhecida como mancha foliar de Eumytosporium mites. Sua forma perfeita corresponde a cochilióbulos heterótrofos. As folhas apresentam manchas necróticas de formato elíptico com coloração palha, tanto na face adaxial quanto na face abaxial da folha. Os conídeos apresentam coloração verde-oliva, são curvos com dimensões pequenas e afilados nas extremidades, com 3 a 15 septos, sem hilos salientes, e germinados por tubos germinativos polares. Na fase sexual, raramente encontrada na natureza, o patógeno produz ascósporos e imperitécios. E o ciclo de vida desse patógeno, da infecção até a nova produção de esporos, leva 72 horas, excetuando-se a possibilidade de disseminação pelas sementes, raça T. As condições favoráveis ao desenvolvimento do patógeno são alta umidade, molhamento foliar e temperaturas entre 20 a 32 graus. A sobrevivência desse patógeno ocorre em restos culturais, ou seja, são fungos necrotróficos, e eles podem ser encontrados em milhões de países. No Brasil, o bipolaris ocorre nos estados de Mato Grosso, Minas Gerais, Bahia, Goiás e Distrito Federal. Os conídeos são transportados pelo vento e por respingos de chuva. As condições ótimas para o desenvolvimento da doença consistem em temperaturas entre 22 graus e 30, e em elevada umidade relativa. A ocorrência de longos períodos de seca e de dias com muito sol entre dias chuvosos é desfavorável à doença. Os híbridos comercializados atualmente não são produzidos com baixa esterilidade T, portanto são resistentes à raça T do patógeno. E a reação das plantas à raça O é controlada geneticamente. Portanto, a escolha de cultivares resistentes para o plantio em regiões onde a doença possui importância econômica é de extrema eficiência. Até o momento, não há o registro de fungicidas para o controle do bipolaris mites, conforme o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, utilizando somente o controle genético com variedades resistentes ao patógenos, como a BM270, BM709 e BM3063.